Olá, meus amigos, bem-vindos de novo ao canal. Eu espero que todos estejam bem, que Deus abençoe a todos nesses momentos que nós estamos passando. Eu sei que tem regiões que estão enfrentando problemas muito piores do que as outras, mas pelas notícias que nós estamos vendo, as coisas ruins estão chegando em locais onde nem teve tragédia, como o local onde eu moro. A gente não teve nenhuma tragédia, mas a gente está sentindo já o impacto das coisas que estão acontecendo, que já vem acontecendo já há algum tempo. Hoje eu vou trazer algumas notícias para vocês algumas coisas que aconteceram, que ainda estão acontecendo nesse mês de maio de 2024. A gente teve aí notícias onde o Reino Unido pediu para estocarem comida durante 3 dias, alertas de conflitos, o clima, a gente vai comentar também, esse clima louco que a gente está vivendo. Não só aqui no Brasil a gente está muito focado com os problemas que estão acontecendo no Sul, mas isso está acontecendo em todos os lugares. E a mídia do Brasil, pelo que eu tenho visto aí, ela não está divulgando. Eu não acompanho essa mídia aberta que nós temos aqui, que infelizmente está corroendo, enganando a nossa sociedade de uma forma assustadora. Eu não sei como ainda as pessoas ainda tendo acesso à internet, toda a tecnologia que nós temos, as pessoas ainda são enganadas por esses veículos corruptos, esses veículos que só vem enganando a gente há décadas, né? Então, esse clima louco que a gente teve em maio, a economia do Brasil e essas neve onde não deveria ter nessa época do ano, e calor onde não deveria ter nessa época do ano, tá deixando a gente muito preocupado, ou pelo menos muito em alerta, né? A gente viu aí recentemente que o pessoal ficou louco para poder fazer um estoquezinho de arroz. Então a gente sempre volta naquela coisa, né? O preparador, ele é louco até acontecer algum problema. E aqui quem está preparado ainda consegue resolver, pelo menos por um tempo, a sua situação. Tem muita gente que eu vi comentando sobre a tragédia que teve no Sul, que se a pessoa estocasse e as águas virem e levar o seu estoque, o que teria adiantado? Então, se a gente for pela mesma linha de raciocínio, então a gente não deve comprar geladeira, não deve comprar fogão, não deve comprar cama, não deve comprar cobertor, porque se vir uma enchente já vai levar tudo embora. A gente tem que fazer, gente. E se você estiver numa situação onde os seus itens não forem carregados, você ainda pode estar utilizando. Por exemplo, os enlatados, enquanto eles não são violados, o alimento que está aqui dentro, ele fica próprio para o consumo. As garrafas PETs é uma proteção excelente contra qualquer tipo de coisa, umidade, mofo, ação do tempo, o próprio oxigênio. Então, é por isso que nós fazemos a preparação desses itens. Bom, em maio, a gente pode começar com uma passagem da Bíblia, onde diz que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Então a gente tem visto, vamos começar pelas enchentes.
vários locais tendo enchente. Não foi só no sul, gente. Parece que Santa Catarina também está começando a enfrentar um problema muito sério. O sul ainda está passando por depois de todos esses dias, já passou mais de semana, eles ainda estão enfrentando problemas com alagamentos, com enchentes. As chuvas não estão dando trégua. Então, assim, a gente tem que orar muito pelos nossos irmãos do sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Dubai, China, até mesmo no deserto, nós temos visto alagamentos. Para quem procurar mais um pouquinho aí, vocês vão ver que também teve na Rússia, a Itália passou por um problema muito sério também, Canadá, Estados Unidos, no Iowa nos Estados Unidos, Áustria, França. A França também, você não sabe o que é pior lá, se é o governante que eles têm, que deixou a cidade aos frangalhos, a nação inteira aos frangalhos, cidade não, né? A nação inteira tá numa situação extremamente complicada, a pobreza aumentando, eles estão numa crise terrível lá, e eles querendo resolver o problema dos outros. É lamentável uma coisa dessa. E infelizmente a população ela tem uma parcela de culpa também, porque é ela que escolhe esses governantes, né? Então a gente, além da França, no México também, Indonésia eu vi problema com alagamento e com vulcão também, a Turquia, a Índia. Então a gente tem vários locais onde está tendo muitas tragédias, enchentes. Os locais onde tem alguns locais onde deveria estar começando a fazer calor e tá com neve ainda, tá com temperaturas abaixo de zero. Aqui na minha região a gente já deveria tá com um frio considerável e infelizmente a gente nem sabe mais como que tá a situação, porque de madrugada chega a esfriar um pouco, de manhãzinha até umas 7h30, 8 horas no máximo, depois o sol vem de forma avassaladora. E isso vai até de tardezinha. Então, tá uma coisa assim muito esquisita mesmo. Eu não lembro a última vez que eu vi esse tipo de coisa acontecer. Nós tivemos também, ainda nesse mês de maio, uma tempestade magnética do Sol, X8, né? Foi no dia 14 e 15 desse mês, que também muitos dizem, né? Eu não sei por qual motivo, dizem que não tem nada a ver com calor, não tem nada a ver com essa mudança do clima, e eu discordo, porque ou é muita coincidência ou essas pessoas estão querendo enganar a população, porque sempre quando tem essas tempestades no sol, vem uma onda de calor, vem alerta de calor. Eu não sei se vocês têm aplicativo de tempo, aconselho que vocês procurem alguns aplicativos bons, que são até gratuitos. Se você também cadastrar na Defesa Civil, pelo menos aqui no meu estado, eles mandam alerta ou de chuva, de tempestade, ou de inundações, ou de possível rompimento de barragem, ou calor extremo. Então, aconselho que vocês sempre acompanhem isso. Eu recebo alerta direto com onda de calor e eu não tinha visto. Tem alguns anos que eu acompanho esses sistemas meteorológicos e tem muitos anos eu nunca tinha recebido
alerta de calor extremo, assim, nem no verão. Então tá uma coisa estranhíssima. Pelo menos assim que eu tenho percebido e visto das notícias, acompanhando o que está acontecendo, não só aqui, mas no mundo, tá no mínimo muito estranho. A gente sabe o que está acontecendo, né? Para quem está desperto, sabe que esses são os sinais da volta do Senhor. E a gente tem que se preparar para resistir esse período até o dia que o nosso Senhor determinar, né? Então, além dessas explosões, essas tempestades magnéticas, né? A gente viu uma notícia recente aí essa semana que, além dessas nações que se voltaram contra Israel ou que são tradicionalmente contra Israel, a gente teve uma traição dos aliados de Israel, né? Então, eu aconselho que vocês leiam as notícias aí, porque a gente sabe, né, que Israel é o relógio do Senhor. E no fim foi dito que as nações se voltariam contra Israel. E lá parece que está cada dia se tornando uma situação mais complicada. Então eu sugiro, para a gente não estender muito, eu sugiro que vocês procurem as notícias que estão passando aí sobre Israel, né? Agora aqui para a gente, a economia. Eu tenho acompanhado alguns especialistas de economia e, sem querer pesar para lado político nenhum, a gente está vendo, né? O aumento dos impostos, o aumento no preço das coisas, e eu vi um especialista explicando sobre lá no início desse desgoverno aí, que eles fizeram um tal de arcabouço. E esse arcabouço parece que se você arrecada mais um pouco, você consegue se endividar mais. Então, nossa dívida em um ano aí ultrapassou bilhões, mais de 200 bilhões. E a dívida só está aumentando. E eles têm arrecadado mais e você não vê isso sendo reinvestido na população. É só gastança, é só gastança. Parece que no Sul aí ele anunciou uma medida de liberar 50 bilhões, parece que 40 bilhões serão empréstimos. A gente sabe como é que funciona o empréstimo, né? Aí você vai emprestar dinheiro que é da população para a população. E os outros 10 bilhões seriam adiantamentos de, é, de recursos de assistência social, né? Esse auxílio. É importante. A gente sabe que em determinados momentos a gente precisa de financiamento, a gente precisa um adiantamento desse é bem-vindo, mas isso daí não resolve. Isso daí foi assim, uma medida absurda que não resolve em nada o problema deles e, consequentemente, o problema que vai gerar para a gente. A inflação, eles estão projetando uma inflação muito baixa, a gente sabe que é uma inflação muito mais alta. Eu vi especialistas também relatando que o nosso problema na economia está muito pior do que era na pandemia. Enquanto as outras nações estão se recuperando, nós estamos regredindo. E a culpa a gente sabe de quem que é de quem está administrando os nossos recursos, quem está administrando nossos impostos. Não adianta fazer malabarismo, querer culpar a tragédia lá no sul, ou querer culpar isso ou aquilo, ou quem está com a caneta na mão a gente sabe quem que é. Então, eu acho que nessas eleições municipais a população tinha que ficar de olho para poder escolher bem, porque esse sistema que está aí é igual.
Saiu notícia essa semana que corruptos aí, né, estão tendo suas condenações anuladas. Onde já se viu isso? O Brasil ele tá uma loucura. Se você fala alguma coisa ou critica alguma coisa, você é altamente condenado. É, se, você vê, enquanto isso você vê corruptos, chefes do tráfico aí tendo suas penas anuladas, sendo soltos e tendo bens que são frutos de que a gente sabe muito bem de onde vem, sendo devolvidos. Então, assim, é como se estivesse falando para a gente que o crime compensa. E tá assim um absurdo, é um verdadeiro tapa na cara do cidadão de bem. E a gente não sabe onde que vai parar isso. Vocês vê quem fica mais refém é aquele cidadão que tenta pagar suas contas em dia, aquele cidadão que tem sua família, está tentando proteger sua família, e a gente fica refém. Quem vive à margem da lei só está tendo benefício, enquanto isso a gente só está tendo aumento de impostos. A gente chega no supermercado, está tudo um absurdo. Tudo. Você vai pegar frutas, legumes, está tudo um absurdo. Não é só o arroz que vai subir, não, gente. Eu estava até comentando aqui em casa que há um tempo atrás eu vi esses especialistas falando sobre o aumento, por exemplo, do azeite, que ia aumentar absurdamente, que para as pessoas poderem se preparar. E realmente, olha só, o azeite aumentou absurdamente e não está baixando de preço. Às vezes você vê uma promoção ou outra, mas nada assim significativo. Então, que eu tenho, por exemplo, aqui, hoje na minha cidade você está achando arroz a R$ 35. E eu tenho arroz aqui que eu comprava aqui por R$ 23. E ele está em boas condições. Você fazendo um armazenamento direitinho, além da data prevista deles, você tem uma data, pode prolongar muito a data. Enfim, eu sugiro que vocês deem uma olhada aí também nas notícias da economia que estão saindo, notícias imparciais, gente. Não vai procurar nessas mídias que tem que fica passando pano para o governo, não. Vocês têm que se despertar e se preparar, porque esse ano parece que ainda vai estar. As coisas estão piorando, mas ainda está dando para segurar as coisas. Mas parece que o ano que vem, eu vi até produtores do Mato Grosso falando que eles estão desesperados, que não sabem como é que vai fazer o ano que vem. Então, fiquem alertas aí. Aqui atrás, ó, esse azulzinho aqui, ó, estoca água. Água também é muito importante, gente. Não fica sem uma reserva de água para vocês. Pelo menos enquanto se acontecer algum problema, vocês ter como ter alguma reserva de água. Porque sem água vocês não vão conseguir fazer os alimentos ou até mesmo para o seu próprio consumo. Então, um dos itens primordiais, a água, depois os alimentos, depois vocês passam para as outras coisas, igual remédios, itens de higiene, sabão, essas coisas assim. Depois a gente tem notícias sobre as guerras, né? Então a gente teve um agravamento aí envolvendo a Rússia, a Alemanha e esse eixo que a gente diz que é o eixo do mal, né? Que é China, Rússia, Irã. Então parece que a situação tem se complicado. Eu vi algumas matérias aí, eu não vou ficar trazendo aqui porque foi uma coisa muito extensa. Mas o que a gente já pode adiantar, eu vi até matéria no Yahoo também,
coisas falando sobre o Reino Unido, uma matéria sobre o político. E resumindo, o que eles estão falando? Eles estão falando até em ensinar nas escolas. Aqui no Brasil a gente não tem tradição disso, infelizmente. E pode ser que a gente pague muito caro por isso. Eles estão querendo ensinar nas escolas como eles devem se proteger ou estocar alimentos, no caso de um conflito ou de uma catástrofe. Então, eles estão se preparando, gente. No Reino Unido saiu um alerta para estocar comida e água durante 3 dias, pelo menos. Então, fiquem alertas, façam seus estoques o quanto antes, gente. Não deixe para depois, porque depois vocês podem não ter a oportunidade. Então, priorizem os enlatados, temperos também, para vocês poderem temperar a comida, gente. Eu trouxe alguns aqui, ó, bicarbonato também. É muito importante para várias coisas, você pode fazer várias coisas com bicarbonato. Então, é sempre bom ter isso. Parando um pouquinho aqui, se você estiver gostando, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e não deixe de ativar o sininho, porque é muito importante para você receber mais notificações sobre esse tipo de conteúdo. Então, gente, a gente está vendo a situação caminhar a passos largos de uma forma muito alarmante. Uma outra notícia que eu quero trazer para vocês aqui é que parece que o Elon Musk ele está se aproximando muito dos Estados Unidos em questão de armamento, tecnologia. Então, se vocês pararem para pensar, hoje em dia os Estados Unidos eles não têm tanto armamento nuclear. Parece que eles estão como se eles estivessem abandonando essa tecnologia nuclear. E parece que eles têm armas muito... Se eles estão fazendo isso, a gente conclui que eles têm armas muito mais poderosas. E o Elon Musk parece que assinou um contrato com eles, com a Starshield, que é o sistema de defesa espacial americano. Então, ele não está mandando só satélite para o espaço, ele está mandando armamento também. E aí vocês imaginam o quão poderoso é você poder atingir os inimigos do espaço. Então, é uma outra vertente também. A gente sabe que até os inimigos do Trump já estão meio que aceitando ou já entenderam que não tem como o Trump não retornar, né? A gente vê várias notícias aí falando que parece que eles já perderam as esperanças de continuar no poder. Então a gente sabe que muita coisa vai mudar. Ele voltando, muita coisa vai mudar. E ter uma pessoa igual Elon Musk junto deles, com tanta tecnologia assim, as coisas vão mudar drasticamente. Só que a gente não sabe, né? Com esse clima louco que a gente tá, a gente já não sabe mais o que pode vir a piorar primeiro. Então, seu sistema político, pode ser que com a volta do Trump melhora para a gente, pode ser que não. A gente não sabe, esse desgoverno aí, a gente não tem nem esperança de melhorar mais. Só quem gosta de passar pano para esses políticos aí que acha que tá tudo muito bem, que tá tudo ok. Eu não gosto muito de ficar entrando muito nessa questão da política, mas a gente sabe que isso é uma coisa que interfere diretamente na nossa vida, né? E tá pior. Não adianta querer culpar outro governo, querer falar isso ou aquilo, mas tem décadas que esse grupo político está no poder, já é o terceiro mandato
atual que está aí, ele já teve outros do mesmo partido, da mesma vertente comunista também no poder, então são décadas aí no poder. E nunca mudou nada. O discurso é o mesmo, o discurso é sempre que vamos lutar pela desigualdade, pelos pobres, combater a fome, pelos professores, pela educação, pela saúde, defender minorias. E quando eles entram, a gente sabe que acontece o contrário. A inflação piora, a educação piora, a saúde piora, a segurança está uma loucura, piorou assim de uma forma assustadora. Então, assim, eu sinceramente não entendo como que ainda tem gente que apoia esse tipo de político. E ainda mais depois de tudo que aconteceu, depois dele ter passado 2 vezes pelos presídios. Então, a Bíblia diz, né, que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, eles não conhecem nem os políticos que eles votam. E eu sei que não tem político perfeito, mas sistema comunista não dá. A gente já viu na história aí o que acontece. E você vê o que está sendo feito hoje, está caminhando para a mesma situação, a gente está caminhando para o mesmo fundo do poço. E as pessoas ainda continuam apoiando esse sistema político, que só vem para destruir aonde eles passam. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi mais um bate-papo sobre o que aconteceu esse mês de maio. Esse mês de maio, é lógico que teve acumulado do que vem acontecendo no ano passado, no início desse ano, mas esse mês de maio realmente está muito estranho mesmo. Então foi mais um bate-papo, mais um alerta aí para todos vocês. Eu espero que vocês se firmem na palavra, entendam o recado e se preparem, porque o caldo vai engrossar e vai engrossar muito. Mais uma vez eu quero pedir para vocês aí dar uma força, deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Se vocês acharem relevante, manda esse vídeo para alguém, compartilha também dessas mesmas preocupações. E fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até a próxima.